Mas agora eu vou acionar meu caro Emanuel Vitor para a gente começar a falar da partida válida pela terceira rodada da segunda fase do Manjadinho, tá? Aquele jogo, Emanuel, que quando a Federação Cearense de Futebol desenhou a tabela, ela desenhou ali para garantir que vai ter ali um clássico, né? E possivelmente com a possibilidade de alguém atrapalhar a vida de alguém ali. O simples fato de ser um clássico já garante total interesse aí das equipes, engajamento das equipes dentro de campo, mas não foi exatamente o que a gente viu, né? Como você muito bem descreveu, foi muito mais um encontro de dois elencos que sabem bem quanto eles tinham a perder em caso de derrota do que de times que estão procurando um caminho para vencer a partida, né, mano? Com certeza. Assim, Ceará e Fortaleza, ele já tem muitos problemas nesse início de temporada. Problemas, inclusive, que eles trazem de 2025 para 2026, né, após o rebaixamento dos dois times. Foram rebaixamentos um pouco diferentes. Para o lado do Ceará, talvez tenha sido mais doloroso, porque foi ali na reta final do jogo. Mas são problemas que a gente traz que realmente está difícil até de preencher essas lacunas, né? Não só no elenco, mas também de questão financeira, de tudo que envolve o planejamento dos dois times para 2026. E chegar nesse clássico, a gente olhar para o campeonato em si, ele não valia muita coisa. É como você falou, o Campeonato Cearense, principalmente esse ano de 2026, ele parece que foi meio construído para Ceará e Fortaleza chegarem para se enfrentar no final, né? Tanto que o regulamento dessa segunda fase, o confronto das semifinais, saem do mesmo grupo. Então, e ainda colocaram o confronto, realmente, o clássico, na última rodada da segunda fase. Que Não, já isso era de aí, esperar isso que os aí dois tá completamente escrito aí. Isso aí é a assinatura, né, de que o campeonato foi feito para que Ceará e Fortaleza se encontrem na Não, decisão. não só por isso, é porque eu acho que o Manuel vai lembrar qual foi aquele ano que o Ceará tinha goleado e o Fortaleza perdeu para o Guarani de Juazeiro, não sei se foi 2016, porque teve uma época que o Campeonato Cearense era parecido com esse formato. Só que essa segunda fase era ida e volta, diferentemente desse ano que é só ida, né? Só 3 jogos. Então, acho que foi 2016, eram jogos ida e volta, você enfrentando também adversários do outro grupo. E aí o Ceará chegava na última rodada precisando vencer o jogo e torcendo para que o Fortaleza pelo menos pontuasse, né? E empatasse. Aí o Fortaleza perdeu, aquela coisa que já aconteceu em muitos campeonatos estaduais, né? O rival não fazendo esforço nenhum para ganhar. Menos o São Paulo, né? O grafite que eu digo aí que salvou o Corinthians, né, naquela situação. Mas foi 2016 mesmo. Foi. Por esse motivo, eles colocaram na última rodada, porque caso alguém estivesse precisando, que a gente sabe que, mesmo, por exemplo, Fortaleza, né, que nem jogou tão bem assim, né, essa segunda fase, se corresse o risco, né, porque, queira ou não, o Ceará também ajudou o Fortaleza, né, com as 2 goleadas, deixou o Fortaleza numa boa condição. E os confrontos que foram entre as outras equipes, só um jogo empate, ninguém sabe o vencedor. Então fez com que esse clássico, por exemplo, poderia ter um peso maior, que é tipo assim, pô, se eu ganhar o clássico, pode ser que eu atrapalhe o meu rival e possa ganhar. Mas, pô, são 3 times no grupo, passam 2 ainda. Então, por mais que o Fortaleza jogasse mal, assim, tivesse problemas e tal, a chance de classificação, pelo menos em segundo lugar, mesmo com as críticas, ia acontecer, eu acho. Exato. Então, assim, se para o campeonato o clássico ele já estava meio que resolvido, mas a gente não pode abrir mão do fator clássico, né? Você perder um clássico, ele vai lhe trazer uma pressão a mais, uma situação que o torcedor vai cobrar mais do que ter um empate no 0-0. Então, a gente já tem problemas demais, sabe? O Ceará já tem muitos questionamentos, o Fortaleza também tem muitos questionamentos, então acho que os dois times chegaram numa hora que eles, cara, a gente tem que claro que eu não estou dizendo aqui que nenhum jogou para vencer, né? Mas a gente assistiu o jogo, a gente viu como faltava um pouco mais pisar no acelerador em alguns momentos. Os times claramente davam uma segurada, né? O Fortaleza, talvez, eu até estava falando com o Minhoca, se a gente for falar do que o clube se propôs a fazer na partida, talvez o Fortaleza tenha tido mais sucesso,
porque o Fortaleza foi a campo com 3 zagueiros, foi a campo com 3 volantes, era um time que ia ter um poder de marcação a mais e que ia ter uma dificuldade de atacar maior. Né? Isso talvez é um pouco do retrato do Fortaleza no Cearense. O Fortaleza é um time que tem uma boa defesa, mas que não tem tido um ataque tão positivo. E o contrário do Ceará. O Ceará tem alguns problemas na defesa e tem um ataque bem positivo. Só que caiu numa armadilha ali no meio campo do Fortaleza. Né? O meio campo do Ceará hoje ele não funcionou. Zanocelo e Lucas Lima realmente a gente não consegue nem lembrar que eles estavam em campo. O Zanocelo pelo cartão, talvez a gente lembre. O Vina também não conseguiu sair ali da questão da marcação. E o Ceará se viu meio que perdido durante todo o primeiro tempo. O Ceará ele participava de um jogo em que ele tocava a bola para os laterais, que eram para ser a saída, nesse cenário que a gente está com o meio campo muito povoado pelo adversário. E os nossos laterais realmente mostram o porquê da preocupação do... Eu estou falando dos nossos porque eu me identifico como torcedor do Ceará, né? Mas, assim, eles mostram o porquê da preocupação do torcedor com as laterais do Ceará até aqui. E talvez seja o ponto mais preocupante desse elenco do Ceará até o momento. A gente tem o Rafael Ramos, que é um jogador que tem um contrato de Série A, né? Um salário um pouco elevado para o nível de Série B, e que é um cara que, na minha opinião, ele é um cara nota 5, mas que por várias vezes ele é nota 4, então ele não consegue ter aquele apetite para ir para o ataque, ele devolve muita bola para o zagueiro, e da mesma forma foi com o Fernando, que eu até tenho um pouco mais de paciência, porque é um cara que chegou agora, mas que também até o momento não mostrou nada positivo para o torcedor. E o Ceará se viu meio que nessa armadilha do Fortaleza. O Fortaleza, quando tinha a bola, conseguia até parecer ser um pouco mais efetivo, mas é porque, não sei se o Minhoca vai concordar comigo, acho que como tinha poucas peças de ataque, era meio que aquela, o Fortaleza pegava a bola e tinha que se jogar para o ataque, porque era a oportunidade que ele tinha de atacar. E o Ceará tentava meio que organizar o meio campo, mas sem sucesso. Né? No segundo tempo, com as mudanças, até melhorou um pouco, mas aí a gente entra num ponto que eu até falei nas minhas redes sociais. Eu acho que faltou questão técnica para alguns jogadores do Ceará, faltou vontade em alguns momentos também. Eu acho que se o Ceará quisesse imprimir um ritmo mais forte, talvez tivesse arranjado problemas para o Fortaleza, mas também faltam opções. O Ceará terminou o jogo com o Júlio César, que é zagueiro, improvisado de lateral direito, terminou o jogo com o Vina jogando de falso 9, com o Alano, que é um meia central, jogando de ponta, que até vale uma ressalva para o Alano, que ele é um jogador tão inteligente que ele conseguiu se sobressair ao que o Fernandinho, que tinha sido titular, tinha feito durante o jogo. Mas ele não tem força física, ele não tem velocidade para combater ali naquela função, e realmente o Ceará fica meio que sem saída, sabe? Eu entendo que o Moza quer fazer uma mudança, assim como ele já fez do início do ano para cá, mas ele chegou no momento que ele está sem peças. E agrava ainda mais com as lesões, né? Hoje ele perdeu o Bruno Ferreira se lesionou no treino de ontem, o Richard foi titular, e perdeu o Matheus Araújo, que na minha opinião foi uma das grandes perdas para esse jogo de hoje. Eu acho que o Matheus fez muita falta, porque ele vinha se dando muito bem ali numa tabelinha com o Vina. Os dois se entendiam muito bem dentro de campo. Né? O Matheus tanto fazia a ponta quando caía para o meio, o Vina revezava essa função com ele. Isso meio que confundiu os adversários também, e vinha sendo talvez o ponto mais forte do Ceará nesse início de temporada. Né? O Matheus já tem 5 gols na temporada, o Vina já tem 4, então são jogadores realmente que vêm num bom momento, e a saída hoje do Matheus fez muita falta. O Vina por várias vezes procurava aquele ponto ali na esquerda, mas hoje o Fernandinho estava muito escondido, o Fernandinho parece que ainda não entrou no ritmo realmente da temporada, e o lado esquerdo do Ceará estava nulo. Né? O Ceará ainda conseguiu algumas saídas com o Pedro Henrique pelo lado direito, mas faltou, aí entra a questão da técnica, às vezes entra a questão da vontade, está muito claro também a deficiência do Ceará na questão de centroavante, é até cansativo já para o torcedor, mas a gente vem batendo nessa tecla. O Luca teve uma oportunidade, e até dá muito mérito para ele, porque foi um cruzamento, ele conseguiu subir mais alto que a defesa, por pouco não abriu o placar no início da partida, mas aí a gente entra no que foi o clássico, né? Foi um clássico sem finalizações a gol. No máximo que os goleiros fizeram, né, foi pular para... Inacreditável. Exato. Foi pular para sair na foto. Mas teve essa cabeçada do Luca que foi para fora, teve uma finalização
do Richardson por cima do gol já na reta final, outra do Lucas Lima sem direção também. O Fortaleza também ainda chegou, mas nenhuma dentro do gol, sabe? Nem pro goleiro defender e cair, fazer aquela cera e tal. Nem aquela do impedimento, né, Manuel? Aquela que é assim, pô, tava impedido. Foi gol, mas o cara tava impedido. Foi defesa e o cara tava impedido. Nem essa teve. O VAR nem trabalhou. Nem essa teve. O VAR nem trabalhou. Aliás, trabalhou, né? Eu acho que trabalhou naquele lance no começo do jogo. O Fortaleza ficou pedindo mão do Zé né? Assim, ele não interferiu, né? Porque ficou a decisão de campo, né? Exato. Porque eu acho que pode até debater um pouco, né? Que aí teve a explicação do Marcelo de Lima Henrique, que captou. Eu ainda não vi a explicação na coletiva, mas teve, né? Que aí eu acho que a gente pode até entrar rapidamente nisso, né? Porque a bola bate no braço do Zanocelo, tá? Para você explicar a situação. Só que é um braço que ele está recolhendo, né? Não é um braço que está ampliando naquele momento. É o tipo de lance que vai gerar debate mesmo. Vai ter gente que vai achar que tipo, se tivesse pro lado do Ceará a mesma coisa, ia ter torcedor do Ceará dizendo, foi pênalti, claro que foi pênalti. E eu entendo essa decisão, tá? Eu já vi decisões como essa ser marcada pênalti, já lances assim, mas para mim a justificativa que o Marcelo de Lima Henrique deu, para mim, ela deveria ser aplicada para todos os jogos. A grande questão é que não é aplicada. Essa é a questão, né? Porque o desvio é muito próximo ali do atleta e o atleta ele está baixando o braço. Para mim ele não foi imprudente de ampliar esse braço. Para mim ele está baixando o braço. Volto a falar. Já vi lance sendo marcado assim como penalidade. Eu entendo se tiver o do Fortaleza dizendo que era para ser pênalti, porque já teve lances assim marcados, mas na minha avaliação era lance mesmo para não marcar. De toda forma, e aí até corroborando, né, com isso que o Emanuel trouxe, e aí falando um pouco do lado do Fortaleza, Celso, eu acho que o problema do jogo mesmo foi a falta de ambição dos dois, assim, mesmo assim. Eu vou explicar pequenas maneiras que as equipes se comportavam dentro de campo. E aí, aquela questão que eu estava dizendo das torcidas, né? Tinha jogada quando a bola chegava no Fernandinho, que tudo bem, o torcedor, né, olha pro Fernandinho hoje, né, e já se irrita porque ele pega a bola e ele não vai para frente, não faz uma jogada individual. Aí ele recuava. A mesma coisa com Fortaleza. A bola chegava no Crispim, o Crispim trabalhava a bola com os zagueiros. Então ninguém tinha urgência, ninguém tinha velocidade, ninguém tinha atitude dentro de campo. Você não via um jogador insinuante para tentar dar um drible, para quebrar uma linha, para chamar uma falta. E o jogo ficou muito nessa. No primeiro tempo, e aí destacando, né, um ponto que eu acho que a arbitragem teve mais dificuldade, teve um momento ali de um entreveiro do Fernando, lateral esquerdo do Ceará, com o Pierre, né, os dois, assim, muito, muito fora do tom no começo. E o Marcelo de Lima Henrique também explicou isso na coletiva, porque agora, né, para quem não sabe, está tendo a coletiva aí dos atos pós-jogo, e ele mencionou sobre o fato de que, ele falou, eu poderia ter amarelado os dois jogadores, porque ele viu que tinha contexto para isso. Mas ele preferiu comunicar que, olha, a partir de agora, se vocês quiserem um jogo para não se perder, mantenham o foco no jogo, né? Não adiantou muito, porque o jogo ficou bastante pilhado, tanto que saiu 5 amarelos, se não me engano, no primeiro tempo, 3 pelo lado do Fortaleza e 2 pelo lado do Ceará, e foi basicamente isso, tirando toda aquela coisa que acontece em clássico, Celso, que é intimidação, dedo na cara, um cara caiu aí reclama e tal. Tirando isso, foi um jogo muito pobre, né? Como o Emanuel falou. Uma cabeçada ali do Luca, que até eu gostei do comentário do amigo meu que falou assim, numa dessa, talvez aí o Rafael Ramos descobriu que é canhoto e ninguém sabia, né? Porque o cruzamento dele foi de esquerda. Meio que tirando onda ali, né? Porque só o latereio que ele bateu, uma hora ali, ficou batendo lateral, que era muito bom, aliás, esses latereios, mas vamos combinar que é muito pouco. E o Fortaleza ali, umas bolas paradas com o Maílton também muito fraco. Então, acho que o jogo, tecnicamente, no primeiro tempo, foi muito mais brigado, discutido, aquele jogo clássico de um clássico de intimidação. E aí, no segundo tempo, Celso, quando saiu esse componente dessas brigas dentro de campo, só sobrou o jogo feio. Assim, no segundo tempo, meu Deus do céu, assim, tava uma coisa chata, sabe? Assim, não tinha nada, ninguém conseguia. E aí, sendo justo, tá? Com o que foi de melhor, que eu acho que para Ceará e Fortaleza. Das poucas vezes que saía uma jogada, um cruzamento mais perigoso, eu acho que os sistemas defensivos, claro, mérito maior para Fortaleza, que eu acho que é o ponto que eu concordo com o Manuel, acho que o Carpini entendeu ali que o setor do Ceará que tinha mais qualidade, Lucas Lima,
Zanocelo, Vina, e claro, né, não teve o Matheus Araújo, ele preencheu mais ainda o meio de campo. E eu acho que foi aí onde o Fortaleza conseguiu coibir, que aí eu acho que ele olhou que o Ceará vinha entregando, vinha de 3 goleadas seguidas, sabia que se preenchesse mais o meio de campo, o Ceará pudesse ter dificuldade. E aí, claro, né, como eu estava dizendo, uma falta de vontade dos jogadores dentro de campo, parecia que ninguém queria ousar muito mais. Foi um jogo muito burocrático, finalizações de fora da área, cruzamentos onde as defesas prevaleceram. Então, acho que foi um jogo realmente muito ruim de se acompanhar, né? Porque é aquela coisa, o contexto só não fica tão de cobrança maior, claro que vai ter cobrança nesse momento, porque foi contra o seu maior rival. Porque se é um jogo desse, contra um Floresta, contra um Ferroviário, nossa senhora, pô, é esse cara aí que vai jogar, vai ser esses laterais, vai ser esse centroavante, vai ter esse, enfim, a crítica ia ser maior. Mas, para mim, e aí para fechar essa primeira parte, o clássico, para mim, ele é muito revelador para o que Ceará e Fortaleza ainda vão necessitar. Lembrando que 13 de fevereiro, próxima sexta-feira, é quando fecha as inscrições do Campeonato Cearense, e dia 3 de março, a janela mesmo de contratações. Então, para mim, está muito evidente que tem essas carências, como eu falou do lado do Ceará, mas o do Fortaleza. O Fortaleza não tem lateral esquerdo nesse momento. E aí, até trazendo uma fala do Carpini na coletiva, ele chegou a falar que de 2 a 3 nomes podem estar aparecendo nessa semana. Ele disse que até está bem animado com isso. Só que quando ele citou todos os atacantes, aí, assim, que o Fortaleza precisa, tá? Até porque Moisés agora foi vendido aí para o Santos. Mas 3 atacantes e não vai vir um lateral esquerdo, assim, tudo bem. Para a Série B, ainda há tempo de contratar o lateral esquerdo. Mas eu acho muito estranho o Fortaleza não ter fechado com nenhum. Lembrando que o Guilherme, né, jogador que entrou hoje, sub-20 aí, lateral esquerdo, entrou na partida de hoje, mas me preocupa ainda ver as duas equipes ainda com lacunas, sabe assim, o Ceará tendo que desfazer o formato de jogo, porque não tinha um centroavante, sabe? O Fortaleza tendo que colocar um jogador sub-20 ali para preencher ali o lado esquerdo. Então, são as equipes, né? É bom lembrar, né? As duas equipes que têm o maior orçamento da Série B. E eu acho até muito grave, né, não ter algumas peças do elenco assim até esse momento. Assim. Eu até entendo a dificuldade, tá? Dos clubes, e eu acho que cada um está trabalhando para tentar repor essas ausências. Mas me preocupa quando eu vejo ali do lado do Ceará, Eric Melo, né, o Fernando, que ainda não passa segurança, o Fortaleza ali com o lateral direito que contratou agora, o Paulinho, por exemplo, um jogador, tem 2 jogos no profissional pelo Vasco, está chegando agora. Muitas incertezas que acho que até 3 de março talvez não vai vir tantas peças como o torcedor imagina. A sensação que passa, inclusive, é que são motivos diferentes, né? São caminhos diferentes que levam Ceará e Fortaleza a esse mesmo cenário, né? De ainda ter lacunas a essa altura do campeonato, né? O Ceará muito mais naquela de, como Emanuel falou, apesar de os sinais estarem lá, né? Para a administração, para a gestão do Ceará, o rebaixamento foi ali nos finalmente, né? Nos últimos instantes do Campeonato Brasileiro de 2025. E o Fortaleza, né, vai muito numa de que o time, de fato, sofreu e está sofrendo ainda para fazer essa readequação de realidade, né? Acho que ninguém imaginava que o Fortaleza fosse cair de prateleira como caiu. A sensação que eu tenho é essa. Mais do que sensação, o que eu vejo, o caminho que eu vejo é isso. Não sei se vocês concordam. Sim, e Manuel. assim, pelo lado do Ceará, pelo lado do Ceará, a gente ainda vê um agravante, Celso, que é aquela coisa, você está num cenário de Série B, em que o seu investimento cai drasticamente, que já não era muito na Série A, porque o Ceará fez uma Série A com um orçamento mais conservador, digamos assim, né? Não com tantos investimentos, e isso. Cai para a Série B e chega com um investimento ainda menor e você vai ter que dosar ainda mais suas contratações, você vai ter que ir no mínimo ali para cada função. E o Ceará hoje ele tem 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos,
que teoricamente seria para fechar o elenco, e o torcedor olha e não consegue confiar em nenhum dos 4. Cada um ali vai ter o seu motivo, cada um, às vezes, tem um torcedor que pode ser mais exagerado, faz parte até, como eu disse, eu acho que a gente dá para esperar mais do Fernando, eu acho que dá para a gente esperar mais do Alex Silva, sabe, que se lesionou, mas de fato são jogadores que não passam aquela sensação de que está resolvido. Pelo contrário, a gente olha e a gente começa a se perguntar, cara, a gente precisa de mais jogadores nessa função. A sensação é que o melhor é sempre o que está no banco, né? Exato, e aí entra o agravante, né? Como é que eu vou contratar mais um lateral? Se eu já contratei 3 ou 2 agora, já estou com aquela função fechada, né? Eu vou tirar de trazer um centroavante, investir mais num centroavante para trazer esse outro lateral, né? Realmente é um problema que o Ceará vai ter que ter muita habilidade para resolver, porque até o momento são deficiências que preocupam muito o torcedor. Eu acho que do lado do Fortaleza, viu, Celso, o que pesa mesmo aí é muito o setor ofensivo. Perceba, hoje entrou dentro de campo com um atacante na função, porque claro que tem a questão da função dentro de campo, mas era só o Barreiro. O Pochettino estava fazendo uma dupla ali na frente, mas ele é um meia, né, que joga também pelos lados. Volantes aos extremos ali, né, Pierre, o Rodrigo, o Sacha... Aí o Crispim, que ele é um meia, mas que está jogando de ala esquerdo. O Mailton, que ele ataca muito, mas não é bem um jogador, né? Assim, tipo, como era o Pikachu, por exemplo, né? Pegando aqui a ideia, quando era do Vojvoda, jogando 3-5-2, um ala que finaliza muito bem e tal. Ele até tem uma bola parada, vez ou outra, interessante. Mas é isso. O Fortaleza está jogando com 3 zagueiros aí, por questão de não ter peça, não ter situação. Então, agora o que a gente vai ver nos próximos dias, confirmando aí essa informação que o Carpini não quis sinalizar, né? Quais são esses jogadores que estão chegando, mas indicando vindo mais atacantes, pode ser que ele volte para aquele formato, tendo 2 pontas jogando. Não sei se vai vir um reserva para o Barreiro, né? Até porque o outro jogador, o Kaique, não me parece um jogador ideal para o Fortaleza ter como opção quando o Barreiro não estiver jogando tão bem, ou quando tiver uma suspensão. O Barreiro é muito nervoso, né? Pode acabar tomando cartões aí ao longo da temporada. Mas essa foi a readequação que o Fortaleza teve que fazer. Alguns jogadores, até porque o Fortaleza não tem sido transparente nesse sentido, né? O Fortaleza, quando vai falar dos jogadores que saíram com rescisão, só fala isso, teve a rescisão, não fala como é que vai ser. Que eu acredito aqui, né? É só palpite também, que é aquela coisa... liberou o Davidson, fez a rescisão e falou assim, quando a gente subir, que aí, obviamente, deve ter sido esse discurso do Fortaleza, quando a gente subir para a Série A, a gente resolve com você o que a gente está te devendo. Então, acho que ficou tudo te pago no final do ano. Isso, obviamente, Fortaleza olhando aí para o cenário que vai subir. Agora, se não subir, obviamente, todas essas coisas podem vir à tona. De toda forma, está muito claro aí, e aí uso as mesmas palavras do Emanuel, assim, tem pontos assim do elenco do Fortaleza que preocupa mesmo, assim, preocupa demais, assim, você vê uma dificuldade para você ter jogadores, principalmente do setor ofensivo, porque, e aí sendo justo, né, o Carpini se mostrou um treinador de um bom sistema defensivo. O Ceará realmente fez 3 boas atuações, teve volume e por mais que seja um clássico, a gente sabe que a mesma facilidade que o Ceará tem contra os adversários, o Fortaleza, pelo menos nesse sentido, não foi tão avançado. O Breno praticamente teve ali uma possibilidade de quase tomar um gol, né? A bola acabou em direção ao gol, mas no geral é uma equipe bem defensiva, que pelo menos para o tipo de campeonato que vai disputar, mais à frente para a Série B, isso é o primeiro ponto a se destacar. Fortaleza tendo um bom sistema defensivo é o primeiro passo. Agora, no setor ofensivo, vai precisar de mais peças, né? Fortaleza só tem um ponto, porque só tinha um, que era o Moisés. Foi embora, chegou o Vitinho e agora vai ter que trazer mais jogadores para esse setor.